Acho que Ben vai pedi-la em casamento hoje, pensou Kate, esticando-se de prazer, rolou de barriga para baixo, pegou o travesseiro que ainda tinha o cheiro de seu falecido amante e enterrou o rosto nele. Ela sabia que tinha muita sorte. E como não ser feliz quando seu namorado era o irmão de um belo xerife que prometia realizar o sonho da vida americana, em uma casa em um bairro respeitável, atrás de uma cerca branca, com 3 filhos e talvez um São Bernardo de estimação. Ben havia prometido que isso aconteceria e ele logo economizaria dinheiro suficiente para que eles pudessem se mudar para a nova casa compartilhada. Seus pais, pensou Kate com preguiça, nunca haviam sonhado com isso na idade deles. Eles, que haviam obtido Green Card na década de 1990, tinham literalmente vindo para os Estados Unidos com 2 malas e grandes esperanças, em vez de capital inicial. Um professor de matemática e um engenheiro, eles estavam dispostos a trabalhar duro e a perseguir obstinadamente seus objetivos. Mas não era tão simples assim. Por 3 vezes, Anastasia e Vincent se viram à beira da falência, tiveram que morar em um parque de trailers comendo de um banco de alimentos, tiveram que se humilhar e tirar coisas de fundos de caridade para suas filhas. Mamãe ainda não se cansava de dizer o quanto isso feria o orgulho dela e de seu pai. Mas eles sobreviveram. Eles haviam ascendido a uma classe média confiante e agora viviam na costa oeste, em uma pequena casa no litoral. As lembranças de sua irmã vieram à sua mente de forma aguda, repentina e, ainda assim, tão natural. Kate se sentou na cama e balançou a cabeça, gemendo infeliz. Tudo bem, já chega. Nesta manhã maravilhosa, ela não pensaria no passado. O suficiente era suficiente. Mas o passado, por mais que ela tentasse fugir dele, ela não queria deixá-lo ir embora. E Kate sofria ao imaginar o que seus pais ainda deviam estar sentindo, porque perder uma filha era, obviamente, uma experiência muito mais horrível do que perder uma irmã. Meg estava desaparecida há 5 anos. Desaparecida em circunstâncias que simplesmente não davam esperança de que ela fosse encontrada viva? Mesmo assim, Kate e os pais das meninas acreditavam. Desesperadamente, com expectativas a todo momento durante os 2 primeiros anos. Com a esperança nostálgica de que havia espaço para milagres felizes no mundo e no ano seguinte. No 4º ano, a fé deles se baseou na culpa, no fato de que eles, como parentes, simplesmente não tinham o direito moral de pensar que Meg estava morta até que o corpo fosse encontrado. E então, à medida que o 5º ano avançava, todos perceberam que era hora de aceitar o fato. Meg, sua garota brilhante, gentil e pura, havia desaparecido. Era como se ela tivesse sido isolada do mundo. Removida. E esse era o fim de tudo. Bem, já era o bastante. Sentindo que iria explodir em lágrimas se continuasse assim, Kate saiu correndo da cama. Faça-a entrar. Ben está acostumado a uma ordem rígida. Na verdade, ele tinha uma tendência a manter tudo o mais limpo e arrumado possível. Não que Kate se importasse com isso, mas agora, é claro, ela achava que, quando se tornasse a Sra. Kane, teria de se esforçar para manter a casa em ordem. Que ordem! Até mesmo as latas de feijão e outros produtos enlatados de Ben nos armários da cozinha tinham de ser etiquetados na mesma direção. Matthew, o irmão de Ben, certa vez sugeriu gentilmente a Kate que isso não era um distúrbio mental, mas sim um problema psicológico contra o qual uma testa de 30 anos não tinha nada que lutar. Não vou lutar. Kate respondeu alegremente. Eu também não sou isenta de pecados. Acrescentou ela com um sorriso, e Matthew sorriu de volta e assentiu. Ele sabia que Kate era histérica com cobras, odiava palhaços e trocava de roupa 10 vezes para escolher o que vestir porque uma roupa ficava bem nela, mas ele achava que ela tinha um corpo ruim. Ela não tinha chegado ao ponto de se mudar para a casa de Ben, então Kate teve de se contentar com as roupas que havia escolhido entre as que tinha colocado às pressas em uma pequena bolsa, e escolheu uma saia jeans e uma camiseta rosa com a imagem de um unicórnio mascando chiclete. Devia estar fazendo uns 30 graus lá fora, pensou ela com tristeza enquanto abria as janelas da sala de estar e da cozinha para deixar o ar entrar. Ela havia decidido fazer uma grande faxina. Não,
Ben não havia lhe pedido, mas ela havia decidido surpreender o amante, mostrando a ele como era uma anfitriã. Ben havia dito ontem que estava indo ao supermercado para fazer sua grande compra mensal, mas quando voltasse, eles teriam meio-dia de folga. Talvez, pensou Kate enquanto varria o chão da cozinha, eles pudessem preparar o jantar juntos? Que romântico! Algo italiano. Macarrão com frutos do mar, talvez? Senhora Cane, disse Kate em voz alta, como se estivesse saboreando seu futuro sobrenome. Ela arrumou as almofadas decorativas no sofá da sala de estar e observou o ambiente ao seu redor. Não, ele era um cara legal, um homem limpo e arrumado, se bem que um pouco exigente, mas isso a beneficiaria como anfitriã no futuro. E então Kate se lembrou do que Ben havia dito sobre desmontar o guarda-roupa do quarto de hóspedes. Como ela não recebia muitos hóspedes, usava o quarto quase como um depósito, por exemplo, para o seu barco inflável. E o que havia no armário? Havia caixas de prêmios antigos do ensino médio e da faculdade, além de álbuns de fotos antigos, e acho que não havia nem mesmo caixas de uma mudança que não tivessem sido jogadas fora. Ben havia comprado essa casa há 5 anos, e antes disso, havia morado em uma casa alugada. De qualquer forma, Ben tinha dito que ia limpar o guarda-roupa porque não se cansava daquela bagunça, mas nunca tinha feito isso, e Kate podia imaginar como era um tormento constante, por assim dizer, para alguém como Ben. Uau, disse Kate, abrindo as portas do enorme guarda-roupa, evidentemente antigo, no quarto de hóspedes. Você poderia montar uma barraca no sofá aqui. Ben havia dito que era hora de doar as coisas velhas para a caridade, e Kate, espirrando algumas vezes por causa da poeira, começou a descarregar jaquetas de inverno e jeans, botas de caminhada, jogos de tabuleiro, alguns vasos antigos. Pense nisso. E um monte de todas aquelas coisas que Ben teve de levar consigo quando se mudou para longe dos pais. Ele lhe disse uma vez que sua mãe não o deixava ir a lugar algum sem todas aquelas coisas importantes que ela achava que ele precisaria um dia. E se fizermos uma venda de garagem, ficaremos milionários. Kate deu uma risadinha, olhando para a pilha de coisas no chão. Agora era hora de separar tudo, separar em categorias e deixar que Ben decidisse onde colocá-las. Mas primeiro ela decidiu tirar o pó do interior do armário. Pronto e pronto. Munida de um pano, ela começou a limpar a parte superior, as prateleiras, as paredes laterais e a parte de trás. Kate exclamou quando a parede traseira rangeu em um ponto sob a pressão de sua mão e se moveu para o lado. Não que Ben não a perdoasse, ele entenderia. Às vezes, ele também era desastrado. Na semana passada, ele deixou cair uma xícara de café em seu novo laptop. O laptop anterior, a propósito, havia terminado sua vida da mesma maneira. A propósito, por causa dessas aventuras desastradas, juntamente com sua alta estatura, Ben recebeu o apelido de Moose no ensino médio. A propósito, seu irmão Matt havia lhe dado esse apelido quando o visitava. Kate tocou cautelosamente a parede novamente, verificando se algo estava quebrado. De repente, a parede deslizou suavemente, como uma porta de guarda-roupa. E atrás dela havia uma abertura escura. Catherine franziu a testa. Seria esse algum tipo de esconderijo? Ela entrou no armário e olhou para dentro. Não havia muita luz, mas era claramente uma pequena despensa. Ela se atrapalhou com a mão na parede. E havia algum tipo de interruptor? E um momento depois, uma lâmpada piscou sob a corrente. Kate piscou. De fato, era uma despensa. Mas uma despensa incomum. Havia uma mesa e uma cadeira. Nas paredes estavam pendurados mapas e algumas fotos. Fotos de muitas pessoas, ruas, casas, carros. Catherine franziu a testa. O que é isso? Havia também uma prateleira, cheia de caixas e coisas soltas, um globo com neve artificial, um ursinho de pelúcia, uma estátua de rena. E havia também uma prateleira com coisas sobre ela. Catherine balançou a cabeça e franziu mais a testa. Por que fazer um armário depois de outro armário? Ben era certamente um cara estranho, mas isso era demais até para ele. E por que ela se sentia tão desconfortável nesse lugar?
Era como se ela tivesse invadido algo que não era destinado a ela e, em geral, a olhos curiosos. E por que de repente ela se sentiu tão assustadora aqui? A garota percebeu que eles a lembravam daqueles mapas com fotos nas paredes, marcados com botões multicoloridos, em alguns lugares, conectados por fios. Ela tinha visto essas coisas em filmes de detetive e séries de TV. Sim, sua consciência lhe disse, um maníaco poderia ter um desses em seu covil. Mas bem certamente não é um maníaco. Kate estava perturbada com seus próprios pensamentos. Por que ela havia pensado em tal estupidez? Talvez. Bem. É apenas um hobby dele? Estranho, como o resto dele. E é melhor ele ir embora daqui. E passar o dia como se nada tivesse acontecido, na companhia de seu homem favorito. E depois, se tivesse a chance, perguntar a ele, querido, encontrei algo curioso aí, diga-me, o que é e por quê? Ahá, ela sorriria mentalmente para aquela parte suspeita da mente de Catherine, que já havia lhe causado problemas mais de uma vez em sua vida. E então bem envolveria seus braços fortes ao redor do pescoço dela e a enterraria curiosamente no passado, mas agora. Um cadáver sem fôlego no quintal. Tudo bem, já chega. Kate achou que o guarda-roupa estava se enchendo de coisas, ela se virou e quis sair, mas seus olhos viram as coisas nos cabides e ela congelou. Lenta e pesadamente, como em um pesadelo, quando você se move e sente que seus membros estão presos em um ar denso, ela foi até o cabide e puxou uma das coisas. Era um vestido de seda escarlate com grandes bolinhas brancas. Uma silhueta esvoaçante, parecia algo saído de um catálogo de moda do início dos anos 50. Não. Não podia ser ela. O cérebro de Kate parecia se recusar desesperadamente a acreditar em seus olhos. O mesmo vestido. Não. Não pode ser o mesmo vestido. É apenas parecido. Mas suas mãos já estavam estendidas para verificar a bainha, e lá estavam bordadas as iniciais MP. Os joelhos de Kate tremeram, sua boca se abriu, mas ela não fez nenhum som. Sua irmã tinha o hábito de bordar suas iniciais nas coisas de seu guarda-roupa. Como ela brincava com esse hábito bobo e perguntava por quê. Por que as pessoas assinam os livros na biblioteca de casa? Respondeu Meg. Para que as roupas sejam todas minhas. Há 5 anos, Meg desapareceu e as pessoas que a viram pela última vez disseram que ela estava usando esse mesmo vestido. Seu vestido favorito. Os dedos de Catherine mexeram freneticamente na seda delicada, como se tudo pudesse se dissolver, desaparecer, revelando apenas uma decepção, uma ilusão. Por quê? Acreditar nisso era aterrorizante demais, incompreensível demais, confuso demais, louco demais. E então? Kate percebeu de repente que havia um buraco na lateral do vestido, na altura da cintura, na parte de trás. Aqui ele estava rasgado e aqui estava manchado com alguma coisa. Ela puxou o tecido até os olhos e soltou um gemido suave, estrangulado, marrom, como sangue seco. Querida, estou de volta. A voz de Ben veio de longe, como se fosse de outro mundo. Querida, onde você está? Ela se apressou em colocar o vestido de volta no cabide. Pulou para fora do guarda-roupa, colocando a porta falsa na parede de volta no lugar. Kate começou a enfiar freneticamente as coisas de volta no guarda-roupa, depressa, depressa. Mas não há tempo. Olá, Ben estava na porta do quarto, parecendo surpreso. O que está fazendo, querida? Eu só, e Kate fingiu um sorriso e esperou que ele não o visse como a falsidade surpresa de um homem que aprendeu demais. Achei que poderia ajudá-lo a resolver as coisas. Você falou comigo. Lembra? Que queria limpar este lugar. Eu me lembro, Ben sorriu. Mas você não deveria ter feito isso. Há tanto lixo aqui que você não quer desperdiçar um dia agradável como este. Mas eu agradeço. Venha cá, querida, ele acenou. Parei na padaria e peguei alguns de seus muffins de sultana favoritos. Ótimo,
Kate gritou e a seguiu. Na cozinha, sem saber como, ela fez café para si mesma e para Ben, com as mãos tremendo um pouco, mas ele não pareceu notar. Kate devorou o muffin como se estivesse morrendo de fome há 3 dias. Adoro quando as garotas têm um bom apetite. Ben deu uma piscadela e Kate quase engasgou. Não, era um grande elogio, é claro, porque assim você não esperaria que seu namorado a levasse para a academia um dia e a fizesse tomar smoothies verdes para perder peso. Mas Maggie tinha o melhor apetite das 2 irmãs, e seus pais até a repreenderam mais de uma vez por ser tão gordinha aos 17 anos. Mas Kate achou que ficou ótimo nela. Ben estava falando sobre algo. Sobre como ele e os meninos haviam comprado um celeiro de um fazendeiro que era cofundador de uma pequena empresa de construção. Sobre como o velho Esteu havia engravidado sua cadela Lime de novo e agora estava correndo por aí criando filhotes, e o veterinário local estava repreendendo novamente por ser irresponsável, porque ele deveria tê-la esterilizado a tempo. Querida, está tudo bem? Ben tocou o braço dela com carinho e Kate estremeceu, dando um pulo para trás na cadeira. Sinto muito, suspirou Ben. Você não parece estar bem hoje. Não, eu estou bem. Kate o assegurou com mais fervor do que seu comportamento natural poderia sugerir. Eu só tive um sonho ruim. Pesadelos do passado? Kate foi até a pia para lavar a louça. Na verdade, eu tive um sonho maravilhoso, como ela e Ben estavam indo visitar os pais dela, e ela tinha 3 filhos, e todos eles estavam fazendo um piquenique na praia, e Maggie estava com eles, viva e bem. Ben, aparentemente percebendo o estado de espírito dela, embora tenha interpretado mal sua tensa reticência, não aprofundou o assunto e, em vez disso, falou sobre o que fariam hoje. Ao mesmo tempo, o casal pediu o restante das compras que haviam trazido do supermercado, o que precisasse ser congelado, Ben colocaria na geladeira imediatamente. E Kate, olhando para Ben, pensou em uma coisa: quão bem ela conhecia o homem. Ou, mais precisamente, quão bem ela achava que o conhecia. Ben Kane, 29 anos, nasceu em Idaho e se mudou para o estado de Nova York logo depois de terminar o ensino médio. Ele se mudou para cá para ficar mais perto de Matthew, que, a propósito, é seu meio-irmão por parte de pai com quem, Ben nunca escondeu o fato, sempre se deu melhor do que com seus pais. Ben deliberadamente não foi para a universidade, embora, de acordo com Matthew, ele tivesse uma chance, especialmente se tivesse conseguido uma bolsa de estudos para atletas. Mas Ben, desde os 12 anos de idade, como eles o chamam, começou a trabalhar com madeira e, como resultado, transformou um hobby em um negócio lucrativo. Ben nunca se casou ou ficou noivo, e quantas garotas ele teve antes dela, Catherine não sabia e não queria saber. Porque Ben, embora pudesse parecer, à primeira vista, um cara modesto e tímido, uma espécie de simplório provinciano, na verdade, possuía um carisma impressionante e um certo magnetismo animal, graças ao qual, após cerca de 5 minutos de encontro, as pessoas estavam dispostas a falar com ele com o coração e geralmente acreditavam, aparentemente, em tudo o que ele dizia. Eles se conheceram na cidade de Chicago, onde Ben foi a uma grande exposição de equipamentos de construção e Kate trabalhava em um café. Na verdade, ela se formou na faculdade como publicitária, deveria estar em um escritório, mas, de alguma forma, ainda não foi contratada? Ora, bem, essa era uma ministria para uma jovem recém-formada sem experiência de trabalho. E ela tinha que ganhar a vida com alguma coisa. Então, ela se tornou garçonete. O salário com as gorjetas era suficiente para alugar um apartamento em uma parte isolada da cidade e comer hambúrgueres e macarrão de Chinatown. Vestidos elegantes, salões de beleza, sextas-feiras nas boates e todas essas coisas boas? Esqueça, senhora. Esse lugar era só para sobreviver. Porque seria impensável deixar tudo e ir para a casa dos meus pais. Não é que eles não aceitariam uma filha que tivesse encalhado na vida. Mas Kate não queria decepcioná-los, aparecendo em sua porta como uma perdedora à toa. Eles já tinham tido decepções suficientes em suas vidas na irmã dela. É por isso que Kate nunca considerou a casa de seus pais no litoral como sua.
E mesmo quando eles, ao venderem a casa conjunta, na qual criaram as filhas, ofereceram a Kate a parte deles para darem dinheiro, ela corajosamente recusou aquelas dezenas de milhares. E os pais, a propósito, embora escondessem isso, mas, parecia, eles estavam felizes. E Catherine estava feliz por eles. Eles são, se você olhar para isso no sentido convencional, seu dever de cumprir o dever parental, criaram suas filhas, e então... Bem, era hora de cada uma delas seguir uma vida adulta e independente. E como foi amargo perceber, apesar dos anos que se passaram, que Meg não tinha tido tempo de voar completamente para essa vida adulta a partir do ninho de seus pais. Foi amargo perceber isso até esta manhã. E agora? Agora Catherine sentia o medo se instalar em seu peito, como se estivesse encarnado em um pedaço de gelo afiado. O vestido de Meg. No depósito secreto de Ben. Como ele foi parar lá? Ei, querida. Ben se inclinou sobre sua noiva e estendeu a mão para colocar delicadamente uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Qual é o problema com você? Você não parece estar em si mesma. Bem, é que... Kate sorriu suavemente e se apertou contra ele, esfregando a testa contra o peito musculoso, a cabeça mal alcançando as axilas dele, escondendo o rosto porque ele parecia ser capaz de ler tudo nele. Desculpe, mas estou cansada de trabalhar. Ben morava fora da cidade e mais longe dos subúrbios de Chicago. Na verdade, ele já estava na periferia de outra cidade pequena que não ficava longe do campo. E era lá que Kate tinha vindo passar o fim de semana pela enésima vez. Recebi uma ligação do trabalho me dizendo que eu tinha que voltar imediatamente. A máquina de café não estava funcionando e compramos uma nova, uma espécie de maravilha japonesa. As mentiras de Kate saíram de sua boca como o granizo de uma nuvem meteorológica. E há um aprendiz, e eles dizem que precisam demiti-lo, porque ele é um completo vagabundo. Eles vão contratar um novo, e ele precisa ser treinado. E eu já sou, você sabe, um veterano lá. De qualquer forma, parece que vou ter que sair hoje. Quando terminou, Catherine olhou para seu homem. Mentiroso, Ben sorriu, e as palmas das mãos dele pressionaram o rosto dela contra as bochechas, depois desceram suave e inexoravelmente até o pescoço dela. Você é uma mentirosa. Achou que eu não descobriria que você estava escalando onde não podia? Agora você sabe como eu castigo as meninas malcriadas. Sua irmã era assim, quer saber o que eu fiz com ela? Ei, querida. Os dedos de Ben estalaram na frente do nariz dela e Kate piscou confusa. Ela tinha imaginado a cena do pesadelo de forma tão vívida que tinha perdido o contato com a realidade. Dormindo na hora de novo? Claramente você trabalha demais nesta cafeteria, e Ben sorriu calorosamente. Seu gigante nativo, acolhedor e gentil chamado Ben não tinha ideia do que ela havia feito. E Kate de repente se sentiu tão culpada por suas fantasias horríveis. Sim, ele tinha o vestido de sua irmã desaparecida pendurado no guarda-roupa, mas isso... tinha de haver alguma explicação lógica. Como ele queria chorar e implorar a Ben por explicações. Que ele lhe contasse a verdade, tudo ficaria bem novamente, como há um ano, como há um mês, como nesta manhã. Mas, em vez disso, Kate assentiu e prometeu cuidar melhor de si mesma. E então ela foi pegar suas coisas, saiu de casa e entrou na van de Ben, que a levou até a estação em sua pequena cidade, como de costume, onde o ônibus de que ela precisava sairia à tarde. E quando Catherine saiu, Ben ficou olhando para o ônibus por um longo tempo. Depois, decidiu que, já que estava de volta à cidade, seria bom visitar o irmão e, já que a namorada tinha ido embora, talvez ele devesse se sentar com o irmão à tarde. Tomar um copo de limonada, porque ambos estavam sóbrios, e conversar sobre quando Matthew decidiria construir sua própria casa. Afinal, a esposa dele estava grávida de 4 meses. Se começassem agora, provavelmente conseguiriam terminar a casa antes de o bebê nascer. Não, Ben não entendia o irmão, que se sentia confortável vivendo como inquilino. Mas Matthew sempre foi teimoso, e ele só podia esperar que sua esposa, Sarah, o chamasse à razão. Matthew aceitou o convite, acrescentando que, em uma noite como essa, era necessário se divertir,
especialmente porque sua esposa estava visitando os pais no rancho, o que significava que ele ficaria entediado sozinho em casa. O céu estava perdendo suas cores noturnas, substituídas por uma escuridão tenebrosa, e agora parecia que daqui, da varanda dos fundos da casa de Ben, todas as estrelas do universo podiam ser vistas. Os irmãos conversaram sobre a construção de uma casa, e sim, Matthew disse que não se importava, mas não suportava pressa, e primeiro ele e Sarah tinham que descobrir o que queriam, que tipo de layout queriam, quantos andares, e a localização era importante. Sarah adorava cultivar jardins e loteamentos, então o terreno tinha que ser escolhido com cuidado. Bem, você saberá quando estiver casado há 50 anos, Ben sorriu, depois engasgou com a limonada quando o irmão lhe deu uma cotovelada nas costelas por estar brincando. Quando é seu primeiro aniversário de casamento? Não sei, Ben suspirou. Você sabe que estou perguntando a ela há muito tempo, mas tenho medo de assustá-la. Sabe, as garotas modernas são muito independentes, e ela ainda nem começou a carreira. Talvez ela queira demais? Ben apertou os olhos. Bem, em princípio, eu a aconselhei que, apesar de todas aquelas notas excelentes na universidade, é melhor ela não ter vergonha de começar devagar, e lá? Ela terá a oportunidade de provar seu valor. Mas receio que ela não tenha percebido que não é tão fácil conseguir uma boa posição logo de cara. Sim, Matthew balançou a cabeça. Você sempre teve um talento especial para escolher as garotas difíceis. E essa aqui. Ele parou de falar, tomando um gole de limonada. Quer dizer que ela é a irmã dele? Ben quebrou o silêncio. Matthew assentiu com a cabeça em vez de responder. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia o tempo todo. E não é que ele não tivesse tentado impedir Ben. Ele tentou. Mas então o parentesco, a irmandade, tomou conta dele. E, a partir de então, Matthew não queria nada mais do que impedir que a vida secreta de Ben fosse divulgada. Para que ninguém descobrisse. E que ele. Para se manter sob controle às vezes. Porque, sejamos sinceros, nos últimos anos, ele se tornou completamente perigoso. Sabe, às vezes eu me pergunto. Ben se remexeu na varanda. Será que ela entenderia se eu lhe contasse tudo? Nem pense nisso. Matthew colocou a mão no ombro de Ben e apertou seus dedos de leve, mas com firmeza. Desculpe-me, mas já há muita gente envolvida nisso. Não, não e não. Não, não e não. Acredite em mim. É melhor não contar alguns segredos. Eu entendo, disse Ben, com a cabeça baixa. É que às vezes é. É como se eu me sentisse sozinho. Acredite em mim, é melhor assim do que. Bem, você sabe, Matthew acenou com a mão no ar, inseguro. Sabe, às vezes eu gostaria de poder trancar você. Por quê? Bem, você tem quase 30 anos. Algumas coisas, sabe, só são boas quando você é jovem, quando seu sangue está correndo solto e todo aquele fogo e bobagem atrapalham. Enfim. Prometa-me que está no controle e que não dirá nada a ele. Eu prometo, sorriu bem amplamente. Relaxe, sim. Sei que Kate é uma pessoa muito legal, mas ela não é o tipo de pessoa a quem você contaria o que aconteceu com sua irmã. Não agora, com certeza. Eu concordo, Matthew suspirou satisfeito, abrindo uma nova garrafa de limonada. Caso contrário, teríamos de matá-la. De volta a Chicago, Kate, é claro, não foi à cafeteria e se dirigiu ao seu apartamento o mais rápido possível. E lá, mal cruzando a soleira da porta, ela afundou no chão e, cobrindo o rosto com as mãos, soluçou silenciosamente. Ela tremia nervosamente, mal conseguia sentir seu corpo, e o mundo ao seu redor parecia irreal. Não, não e não novamente. Isso não podia ser verdade. Seu bem não podia ser o monstro que havia tirado a vida de Meg, que havia arrancado a coisa mais preciosa de sua família. E ainda assim, de que outra forma se poderia entender o fato que explodiu como uma bolha estourada em um pântano onde o ar pútrido espreitava, que ele havia guardado o vestido da irmã,
esfarrapado e com marcas marrom avermelhadas. Tendo rugido a ponto de soluçar, Catherine levantou-se do chão e foi para o banheiro, onde jogou água gelada no rosto por um longo tempo e, depois de tirar os sapatos, desabou na cama e caiu em um sono pesado. E não foi um sonho qualquer. Nem um pesadelo fantástico. Era um sonho memória do tempo antes de tudo acontecer, do tempo estável em que sua família era unida e feliz. Ou como se estivessem felizes. Você está louca. Kate observou enquanto Maggie girava em frente ao espelho. Não, sua irmã estava maravilhosa naquele traje ultrajante, um mini vestido vermelho escuro, bordado com lantejoulas douradas, preso por alças finas e com as costas abertas até a cintura, através das quais o vestido era adornado com correntes douradas. Completando o visual, havia saltos altos e uma maquiagem de noite brilhante com delineador egípcio. Seus pais nunca deixarão sair assim, disse Kate, mas sua voz estava cheia de admiração e inveja. Ela não a deixaria usá-lo, nem mesmo experimentá-lo. Não me importo, Maggie deu uma piscadela para seu reflexo. Sou adulta e posso fazer o que quiser. Você só tem 17 anos. Mas você tem 19 anos, senhorita aborrecida, e vai terminar a faculdade sem ir a uma única festa. Catherine apenas balançou a cabeça. Sim, Maggie estava certa em uma coisa. Às vezes, ela se sentia tão desconectada da diversão da vida universitária. Mas, por outro lado, como ela poderia pensar nessas bobagens em vez de estudar? Seus pais não a haviam criado dessa forma. Também não foi assim que criaram Maggie. Só que isso não funcionou para ela. Maggie, ao contrário de Kate, tinha crescido atrevida, de língua afiada e incontrolável. Ela não podia, como uma boa menina, chegar em casa às 9 horas e não se atrasar nem um minuto. Ela não estudava apenas para tirar notas máximas, e sim, sua mãe literalmente lhe arrancava as saias longas e as blusas curtas inadequadas com uma tesoura, mas Maggie conseguia dinheiro em algum lugar para comprar novas. Não havia outra maneira de economizar dinheiro para a merenda escolar, e ela também trabalhava meio período, é claro, entregando folhetos, um segredo que Kate guardava. Em geral, Kate estava triste, porque era por causa de Maggie que, recentemente, a casa parecia ferozmente escandalosa. Às vezes, parecia que Maggie estava deliberadamente procurando uma ocasião. Ou talvez não estivesse. E muitas vezes, de fato, Kate estava do lado dela. Para ela, por exemplo, parecia cruel forçar Maggie a comer uma omelete de aipo vazia no café da manhã porque ela supostamente precisava perder peso, enquanto o resto da família comia bacon e panquecas. Mas a dura realidade era que Kate tendia a não se meter nisso. Não, ela podia simpatizar com Maggie, mas então, secretamente. Por quê? Ufa, e se ela ousasse apoiar a irmã na frente da mãe ou do pai? Então os dois estariam mortos. Sim, o fato de Catherine estar agora na universidade não mudou muita coisa para ela. Para ela, ainda eram importantes as palavras de apoio e orientação de seus pais. Ela ainda, quando vinha visitá-la nas férias, ficava com o coração apertado, se ela fizesse algo errado e sua mãe ainda não dissesse uma palavra, mas apenas, ela dava um olhar severo. Naquela noite, Maggie ainda escapou de casa, e Catherine, até a manhã seguinte, atormentada pela culpa e pela incapacidade de dizer não, sua irmã não estava dormindo tranquilamente em seu quarto, foi com as amigas. E pela manhã, quando Maggie voltou, Catherine estava doente de excitação, ela estava sentada para tomar o café da manhã, e Maggie, satisfeita, como um gato que comeu um pote de creme azedo, ficou ouvindo a mãe repreendê-la. E ela podia ver em seus olhos que não tinha melhorado nem um pouco em seu comportamento feio. E ela lançava olhares conspiratórios para Kate, o que a deixava insuportavelmente gregária. E então, certa manhã, Maggie não desceu para o café da manhã. Ela foi embora, disse mamãe. Sumiu para onde? Disse Kate, bocejando sonolenta e derramando leite sobre o cereal em sua tigela. Para a escola. Para um internato particular. Onde eles vão monitorar o comportamento dela, disse papai. Isso surpreendeu Catherine completamente.
Não, ela já tinha ouvido algo assim, e Meg havia dito que seus pais ameaçaram reeducá-la e jurou que ela nunca, jamais, iria para lá. Nós apenas conversamos, continuou mamãe. E decidimos que era a melhor coisa para ela. Ela concordou. Entendo, encolheu os ombros Kate. Por que ela não se despediu? Eu não queria acordá-la, disse o pai. Catherine deu de ombros novamente e sentou-se para tomar o café da manhã, afinal, ela já tinha muito com que se preocupar. Ela estava prestes a voltar para a universidade e já estava se preparando muito para isso, tinha dormido até tarde na noite passada e depois dormiu como nunca antes. Somente pela manhã algo acordou, acho que algo caiu. Provavelmente o pai dela estava assistindo ao jogo até tarde novamente e acidentalmente derrubou um prato de nozes salgadas da mesa, por exemplo. Kate voltou para a universidade e toda essa coisa de escola pública foi esquecida. Mas ela se perguntava como Meg se sairia. Afinal, era tão incomum para ela ir para uma instituição fechada, praticamente, de acordo com seus pais, um internato para moças nobres, como aqueles sobre os quais escreviam os escritores ingleses no século XIX. E, a princípio, Kate achou que a irmã não duraria nem um mês lá. Ela voltaria para casa. Bem, ou seria expulsa. Como já havia acontecido antes, e mais de uma escola mudou Meg por causa de suas travessuras. Mas o tempo passou. Os pais relataram, Meg estava estudando, estava tudo bem. Não, ela não vinha nas férias, não era para vir, mas eles a viam uma vez a cada 2 ou 3 meses e estava tudo bem. E então? No mesmo dia em que Meg completou 18 anos e teve que deixar os muros da escola, ela desapareceu. Sabia-se que ela havia pegado um ônibus, mas então... Ela desceu em uma pequena estação por algum motivo, perto de um vilarejo. Lá, ele não tinha amigos, nada e ninguém que pudesse explicar esse estranho ato. Mas aconteceu. E então, de acordo com testemunhas oculares, Meg simplesmente caminhou por uma trilha que levava a um parque nacional. E desapareceu nele sem deixar rastros. Os policiais encarregados do caso disseram que, embora não houvesse sinais diretos de violência, a irmã provavelmente havia sido vítima de algum crime e que as chances de encontrá-la viva eram quase mínimas. Eles também sugeriram que ela poderia ter enlouquecido. É verdade que Kate achou isso pessoalmente inacreditável, e sim, o comportamento de Meg não era um dom, mas ela era inteligente, mesmo que fosse louca, não era insana. Catherine não percebeu como havia adormecido. E quando acordou, descobriu que, em primeiro lugar, era um novo dia e, em segundo lugar, que todo seu corpo estava tão rígido que ela mal conseguia se mover. A garota suspirou, e uma noite de reflexão, embora tivesse dormido a maior parte do tempo, a ajudou a tomar a decisão certa. Ela tinha que ir à polícia. Você terá que esperar, disse um policial chamado Martin. O detetive estará aqui em breve, mas... Minha opinião é que é melhor entrar em contato com o departamento que está cuidando do caso. Ele teria de ir para outro estado, disse Kate. E ele está aqui. Entendo sua lógica e sua situação, senhorita, Martin balançou a cabeça. Mas é melhor você se sentar, está bem? Tome um pouco de água. Não preciso de água. O tempo de espera se arrastou com uma lentidão agonizante. Mas, finalmente, o homem certo chegou. O detetive Jerry era um homem de ascendência afro-americana, na casa dos 50 anos, vestido com um terno preto rigoroso e uma camisa branca, e o único detalhe brilhante era uma pulseira no pulso esquerdo, excepcionalmente colorida para sua imagem de agente da lei. Minha filha me deu, explicou ela, como se quisesse justificar o pedaço de linha. Ela gostava de tricotar, e agora todos estavam usando. Ela sorriu, mas depois ficou séria novamente. Então, vamos repassar tudo novamente em ordem. Catherine contou tudo. E então? Ele ficou atônito quando Jerry lhe disse que não havia como eles irem à casa de Ben agora e interrogá-lo. E não há como entrar na casa dele. Veja bem, precisamos de um mandado para revistar a casa dele, e não vai ser fácil conseguir um só com você, disse ele, como se estivesse envergonhado pela própria impotência.
Mas posso enviar uma solicitação ao xerife local para que, por assim dizer, ele comece a entender a situação? Jerry também disse que, em teoria, era possível conseguir um mandado, mas que, mesmo para uma simples conversa com Ben, eles teriam de descobrir onde ele estava no momento do desaparecimento de Meg e que, a menos que tivessem provas claras, não conseguiriam. Provas? Exclamou Kate. Que prova você precisa para acreditar em mim? Eu vi com meus próprios olhos. Senhorita, não se preocupe, Jerry acenou com a mão de forma tranquilizadora, como se estivesse incentivando Kate a voltar para a cadeira da qual ela havia pulado. E, por favor, não leve isso para o lado pessoal, mas, infelizmente, já tivemos situações em que, por causa de uma separação em um casal, um parceiro disse que o outro. Você está dizendo que Ben e eu estamos brigando e que estou falando mal dele de propósito? Kate não conseguia tirar tudo da cabeça, o fato de ter sido vista como uma lunática histérica e de a polícia americana ter se recusado a ajudá-la. E ela tinha ouvido falar tão bem deles, eram tão heróis nos filmes. Bem, acho que devo ir, disse ela, agarrando-se às migalhas de sua dignidade pessoal para não chorar. Jerry disse que eles se certificariam de reunir o máximo de informações sobre Ben que pudessem. E que entrariam em contato com os detetives que estavam investigando o desaparecimento de Meg. Ele também aconselhou Kate a ficar longe de Ben por enquanto, por precaução. E, principalmente, que não fizesse nenhuma pergunta a ele. Porque, afinal, se ela estivesse certa. Catherine, agradecida pela ajuda e pelo conselho, foi embora. Só que ela não ia fazer o que lhe foi dito e percebeu que deveria fazer, ela simplesmente tinha que descobrir tudo por conta própria. E se? E quando ela trouxesse e enfiasse o vestido de sua irmã debaixo do nariz de Jerry, ele teria que concordar com ela. Mas levaria algum tempo para acertar, pois os dias de trabalho na cafeteria estavam começando e levaria alguns dias até que ela pudesse estar na casa de Ben novamente. Mas ela se manteve firme. Teve tempo para pensar em tudo e um plano completo amadureceu em sua cabeça. E assim, alguns dias depois, tendo finalmente concordado com Ben que voltaria para casa no fim de semana, Kate foi para casa fazer as malas. Ela estava tensa, mas tentou se acalmar, pois Ben não deveria adivinhar nada. Kate estava tão concentrada em si mesma que nem notou o carro. Era um carro velho, uma van cinza e branca. Apareceu há alguns dias e ficou estacionado em frente à cafeteria onde ela trabalhava por quase um dia. E depois estava estacionado em frente ao prédio onde ela alugava um apartamento. E, certamente, imersa em suas preocupações, Catherine não sentiu um par de olhos malignos e odiosos a seguindo. Garota má e suja, disse o homem que se escondia nas sombras do beco. Ela levantou a mão e esfregou o pescoço nervosamente. Ela sempre suava muito quando chegava a hora não apenas de observar uma garota, rondá-la ou até mesmo fingir estar perto dela, mas de se preparar para revelar sua verdadeira natureza a ela. Oh, puta! O homem exalou e mostrou os dentes amarelados em uma careta. Você descobrirá por mim em breve. Quando se encontraram, Ben abraçou Kate e lhe disse que estava feliz por ela ter decidido passar o fim de semana com ele, em vez de ficar na cidade sufocante. Poderíamos passear de barco no lago, sugeriu ele. O que você acha? Eu me pergunto. Kate sorriu, e até mesmo beijou. Se ela ia desempenhar seu papel, ela iria desempenhá-lo ao máximo, para que ele não suspeitasse de nada até o final. E antes disso, a propósito, Catherine não havia percebido que ela tinha tais dons de atuação. Mas, primeiro, um jantar romântico. Acrescentou ela. Encontrei uma receita e quero surpreendê-lo. Então, Ben suspirou, esticando-se, naquele movimento preguiçoso, mas poderoso, ele parecia um gato selvagem. Tenho de ir à loja. Ou será que feijões enlatados e um pedaço de carne de vitela servem? Na verdade, Kate fingiu um beicinho. Preciso de camarões, macarrão com espinafre e parmesão? Ok, querida, Ben sorriu. O que está fazendo comigo? Antes de conhecê-la, eu teria comido menos.
Estou lhe ensinando boas maneiras e nutrição. Você tem sorte de ter uma esposa tão inteligente. Ben lhe deu um beijo de despedida brincalhão. E quando a porta se fechou atrás dele e o motor rugiu alguns minutos depois, Kate quase desatou a chorar. Era incrivelmente difícil enganar seu homem favorito, que de repente se revelou um maníaco. Por algum tempo, a garota ficou parada, pressionando as têmporas com os dedos. E então ela foi para o quarto com o guarda-roupa. Era hora de agir. Quando Meg saiu com seus amigos, ela não pensou que acabaria assim. Não, é claro, ela sabia que seus pais ficariam furiosos, mas ela também sabia que a raiva deles tinha seus limites. A garota chegou em casa entre 3 e 4 da manhã. Ela destrancou a porta com sua própria chave e, tirando os sapatos, subiu as escadas como um rato. Se ele tivesse a maior sorte possível, eles provavelmente não descobririam que ele não estava em casa. Ou fariam um escândalo imediatamente. Mas esta manhã, é claro, eles fizeram um estardalhaço. E Meg ouviu pacientemente as repreensões. E como se ela tivesse aprendido. Mas, alguns dias depois, ela decidiu sair de casa novamente, e agora ela estava indo a uma festa da vizinhança. Ele desceu as escadas em silêncio, e o relógio, a propósito, já marcava 11 horas da noite. Mas, de repente, uma luz piscou na sala de estar. Meg piscou, apertou os olhos. Sua mãe e seu pai estavam diante dela. Seus rostos estavam tensos e algo diferente. A próxima coisa que Meg notou foram estranhos, 3 guarda-roupas desajeitados. Mamãe, papai, e ela queria perguntar: o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Mas então os homens se lançaram sobre ela e o pesadelo começou. Um deles a amordaçou com um pano, o outro colocou as mãos atrás das costas dela e amarrou seus pulsos com alguma coisa, imobilizando-a. Depois, o primeiro a pendurou sobre a cama. Em seguida, o primeiro a pendurou no ombro como um saco de batatas e a carregou para fora da casa. Meg gritou em silêncio e resistiu impotente, o melhor que podia naquela situação. Mas o que ela poderia fazer? Ficar olhando com os olhos arregalados para os pais, que a observavam calmamente. Talvez com um pouco de compaixão, mas eles certamente não iriam salvar sua filha. Por algum milagre, Meg conseguiu se libertar da mordaça e, a essa altura, já estava no carro. Não. O que você está fazendo? Ajude-me. Mas ela estava presa novamente, um homem corpulento a segurava com força e, naturalmente, uma garota de 17 anos não era páreo para ele. Uma agulha brilhava nas mãos do outro homem e Meg sentiu uma picada em seu braço, após o que uma fraqueza nauseante rapidamente se espalhou por seu corpo. Ela percebeu que estava perdendo a consciência. E então o carro começou a se mover. Ele não sabia por quanto tempo dirigiram daquela maneira. Às vezes, ele parecia voltar a si, mas depois caía em um sono repugnante, viscoso e azedo. Mamãe, e a menina chamou baixinho e começou a chorar. Ela pediu água. Ela sussurrou com pena, humilhada, que precisava ir ao banheiro? Mas eles a mandaram calar a boca e só lhe deram uma segunda injeção. Meg não entendia o que estava acontecendo. Ela apenas esperou para ver o que era. Provavelmente estava prestes a ser morta. E então o carro parou. Ela foi levada para fora. As paredes estavam piscando, os corredores estavam cinzentos. Eles a jogaram em uma cama dura e finalmente removeram suas amarras. Ela perdeu a consciência novamente. Catherine já havia mergulhado nas entranhas do guarda-roupa, esvaziando seu conteúdo até a parede mais distante, quando de repente ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração pulou uma batida e Ben estava de volta. Ele deve ter se esquecido de alguma coisa. Ele saiu voando do quarto. Se ele tivesse esquecido, ele pegaria o carro e voltaria. Exceto pelo fato de que o carro em frente à casa não era do Ben, mas do seu irmão Matthew. Oh, olá! Catherine sorriu tanto que seus lábios doeram. O Ben não está aqui. Ele está na loja.
Quando a garota estava em Chicago, na polícia, ela havia se perguntado se deveria ter ido ver Matthew primeiro. Mas ela ficou assustada por um momento. Eles eram irmãos. E se ele também não acreditasse nela? Mas agora ela sentiu uma onda de confiança, e se ela mostrasse a ele o guarda-roupa assustador, Matt não teria escolha a não ser acreditar nela. Tenho que lhe mostrar uma coisa. Kate deixou escapar, agarrou o xerife claramente atordoado e o arrastou para dentro da casa. Me desculpe. Eu sei que você ama o bem. Eu sei que você ama o bem. E eu também. Mas você tem que me ajudar. Temos que detê-lo. O quê? Matt murmurou. Do que você está falando, Kate? Ele havia pronunciado o nome dela novamente para o americano, mas se isso a havia irritado antes, não importava agora e havia coisas mais importantes a fazer. É isso aí. Kate entrou no quarto como um mini furacão e correu para o guarda-roupa. Era aqui que ela guardava seus troféus. Ela empurrou para o lado a parede falsa do armário, abriu a despensa, acendeu a luz e... Ele congelou. Ficou olhando para ela. Porque a despensa estava completamente vazia. Não havia mapas nas paredes, nem fotos, nem pertences. E o vestido também não estava lá. Catherine se virou lentamente em direção a Matthew. Porque ela ouviu algo. Uma risada tranquila. E agora ela viu um sorriso nos lábios dele. E Kate começou a suar frio ao perceber. Matthew sabia de tudo. Ele sabia quem Ben realmente era. Olá, garota nova. Alguém sacudiu gentilmente o ombro de Meg. Acorde, vamos. Ela gemeu deploravelmente, esforçou-se para abrir os olhos, em seu primeiro movimento instintivo. Deu um solavanco para o lado e imediatamente bateu a cabeça dolorosamente contra a parede. Ela esfregou a parte de trás do pescoço. Meg se deu conta de onde estava e em um quarto. 2 camas, 2 cadeiras, 2 mesas pequenas. Um guarda-roupa também. Tudo mobiliado de forma muito simples. Havia janelas, como se houvesse alguma, mas estavam fechadas e não dava para ver o lado de fora. Na beirada da cama estava sentada uma garota, aparentemente um pouco mais jovem do que ela, vestida com um terno cinza, saia, paletó e camisa. O que? Onde estou? O que há de errado? Você deve estar com sede. Perguntou a moça com simpatia, oferecendo um copo de água, que Meg bebeu avidamente. Meu nome é Angela. Eu estava. Fui sequestrada e soluçou Meg. Eu também, suspirou Angela. Não me lembro de ninguém ter sido trazido para cá voluntariamente. Bem, a menos que enganem seus pais dizendo que é apenas uma escola. Do que está falando? Meg não entendia, mas alguma coisa estava começando a vir à sua mente, pedaços dela. Um reformatório, disse Angela. Uma instituição particular. Ou um acampamento para adolescentes problemáticos. O quê? Não. 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 Meus pais, eles. Meg balançou a cabeça. Deixe-me adivinhar, Angela estreitou os olhos. Com certeza você já os ouviu falar sobre como você precisa ser reeducada, certo? Ou talvez eles até tenham dito que deveriam mandá-la para um internato em algum lugar? Só 1 ou 2 vezes. Eu não pensei. Não. Eles não poderiam ter feito isso. Poderiam, Angela interrompeu com severidade. Acredite em mim, eles podem. Estudar aqui custa muito dinheiro, então seus pais pensaram muito bem antes de mandá-la para cá. Eu quero ir embora. Não. Eles assinam papéis dizendo que confiam em nós como guardiões até atingirmos a maioridade, Angela acenou com a mão. Essa escola e sua equipe se tornaram uma espécie de escola do bem? Quanto tempo você tem que ficar? Farei 18 anos em 7 meses. Que sorte a minha! Tenho apenas 16 anos,
mas fui uma aluna de honra no ensino médio, e aqui. Não sei se eles me deixarão me formar antes dos outros ou se me deixarão de molho até eu atingir a maioridade. Bem, eu tenho que limpar você. Com essas palavras, ele foi até o guarda-roupa e voltou com um conjunto de roupas igual ao seu. Vá se lavar e troque de roupa. E troque de roupa. Você tem algum piercing? Perguntou ela com simpatia, e Meg balançou a cabeça negativamente. Isso é bom. Ou eles poderiam tê-lo arrancado. E não ficou claro se Angela estava brincando ou dizendo a verdade. Vamos lá. Logo vocês serão levados ao diretor, ele explicará as regras aqui. Nós viveremos juntos. O currículo é normal, bem, quase. As meninas não podem praticar esportes aqui. Mas aprendemos a cozinhar e a obedecer, e também há aulas de castidade. Bem, não preste atenção, as mais chatas, você pode cair no sono durante elas. O principal, Angela colocou a mão no ombro de Meg. Ser obediente. E seja paciente. Acredite em mim, um dia sairemos daqui. Mas, no início, Meg não estava disposta a ser paciente e obediente. Ela não conseguia entender como seus pais podiam fazer uma coisa dessas. Então, eles a levaram para a sala do diretor e lhe disseram que não tinham o direito de mantê-la aqui. Mais uma palavra e você vai para a cela de castigo, boneca, disse o diretor, um homem completamente careca, baforando descaradamente na presença de seu charuto da vizinhança. Que diabos está fazendo? Gritou Meg, pulando da cadeira. Estamos nos Estados Unidos. É um país livre e eu sou uma cidadã livre. O senhor não tem esse direito. Vou processá-lo. Você vai me pagar $1 milhão pelo que está fazendo. E aqui é Utah, boneca, o diretor sorriu, mas seus olhos agora estavam olhando para Meg de uma forma que lhe causou um arrepio na espinha. E acredite em mim. Com um pouco de boas maneiras, você nunca mais dirá nada a ninguém, nunca mais. Você acha que é a primeira pessoa que já foi um cão de caça? Acredite em mim, centenas de crianças passaram por nós. E nós as devolvemos a seus pais como pessoas diferentes. Segurança! Gritou o diretor com uma voz grave e acrescentou, enquanto caras corpulentos e uniformizados entravam no escritório. Coloquem o merdinha na cela de castigo. 48 horas, só água e comida de porco. Meg estava na cela de castigo havia 24 horas. Escura, fria, vazia e uma caixa de concreto. Ela saiu de lá se afogando em lágrimas e ranho e implorando para não ser mais torturada. Mas, depois de 3 dias de aparente submissão, mas, na realidade, submissão intimidada, ela começou a se rebelar novamente. Em geral, Meg, embora não estivesse procurando por isso, rapidamente ganhou uma certa fama entre os habitantes da escola fechada, porque eles a puniam com mais frequência do que os outros. E apenas uma pessoa superou nesse quesito, um garoto chamado Roger. Ele também tinha 17 anos e havia sido enviado para cá após a morte de seu pai pela madrasta. Às vezes, parecia que Roger buscava deliberadamente a punição apenas para irritar seus quase prisioneiros. De qualquer forma, você não pode me quebrar. Vou transformá-lo em um pão e jogá-lo no Goosdom. Ele riu enquanto os 2 homens o arrastavam para a cela. Isso foi testemunhado por Meg, que acabará de ser retirada da cela de castigo. Ela também viu que um dos homens estava com o nariz machucado e Roger piscou para ele, dizendo, veja como sou durão. Os meninos e as meninas moravam em prédios diferentes, mas estudavam nas mesmas classes, e gradualmente, de alguma forma, sem que percebessem, Meg e Roger desenvolveram um vínculo especial. Eles podiam trocar olhares imperceptíveis para os outros e tão reveladores para si mesmos. Às vezes, sob riscos de pesadelo, eles até conseguiam passar notas um para o outro. Mas ainda assim, por mais corajosa que Meg fosse, e com o passar do tempo, ela começou a não se desmanchar. Mas, de alguma forma, ela tinha vergonha de sua posição.
Seus pais só a haviam visitado 3 vezes durante o período em que ela estava na escola. O diretor havia assegurado a eles que muito contato com a família era prejudicial ao processo educacional. E Meg? Ela não conseguia explicar a si mesma por que isso acontecia, mas somente nas reuniões com os pais ela falava como se estivesse lendo uma folha de papel. Sim, ela estava estudando. Sim, tudo estava indo bem. Sim, tudo estava normal. No entanto, essas reuniões eram sempre na presença pessoal do diretor e de algumas outras pessoas, entre elas a senhora Lilia, que era responsável pelo sistema de punição aqui. É por isso que Meg mantinha a boca fechada. Ela tinha medo de que seus pais não acreditassem nela e avisassem quando fossem embora. Apenas uma vez, 2 meses antes da formatura, em sua última visita, Meg se decidiu. Ela puxou silenciosamente a manga da jaqueta para cima, revelando as marcas vermelhas em seu braço, as marcas das correias que aprenderam no hospital quando ela ousou se envenenar deliberadamente com frutas silvestres, o suficiente para causar náuseas, erupções cutâneas e permitir que ela faltasse à escola. Os olhos de seus pais se estreitaram, e Meg estava prestes a abrir a boca para dizer: "Ajudem-me! Estou sendo torturada, não conseguem ver isso?" Mas o diretor interveio. Ele também havia notado. "Tenho que me desculpar", disse ele, e parecia ser um homem de confiança. "Nós não cuidamos de sua filha." Durante a aula de equitação, ela ficou com a mão enroscada nos arreios. "Tínhamos medo de que tudo se quebrasse." Entendo se você quiser levá-la embora imediatamente e rescindir o contrato, além de nos processar e exigir danos morais. "Não, eu não quero." A mãe de Meg apertou suas mãos. "Sua escola recebe críticas tão boas." Não vamos fazer isso." "Eles são adolescentes", ela sorriu. "Estão sempre se machucando e sofrendo arranhões, não é?" O pai de Meg apenas lhe disse para ter cuidado e comentou severamente que era por isso que ela havia sido enviada para cá, para mantê-la segura, porque ela havia se comportado tão mal no passado que estava pedindo por problemas. Em seguida, seus pais foram embora. E Meg foi castigada. Um dia, ela deveria se encontrar com Roger, secretamente, no jardim atrás do terreno da escola. Mas ele não apareceu. Em vez disso, veio uma garota, a ruiva Meg, que, a propósito, estava aqui porque supostamente havia feito algo à nova esposa de seu pai milionário. Então, mais uma vez, a culpa era da madrasta malvada. Foi com base nisso, à semelhança das dificuldades da vida, que Meg, de 13 anos, tornou-se uma amiga leal de Roger e desempenhou para ele e Meg o papel de ligação, passando bilhetes e mensagens verbais. Eles o levaram embora, sussurrou a notícia. Para onde? Meg ficou assustada. Ela poderia ter pensado, dada a insolência de Roger, que o diretor decidiria se livrar dele completamente. Não sei, Meg olhou em volta, apreensiva. Mas, no meio da noite, uma carreata chegou, algumas pessoas mostraram alguns documentos ao diretor e levaram Roger. Enfim, ele foi embora. E ele não disse nada para mim? Perguntou Meg. Na verdade, há algo, disse Meg com incerteza. Ele me disse para esperar. Que um dia tudo acabaria. O que isso significa? Eu não sei, disse Meg. É tudo muito misterioso. Estou indo embora. Meg passou o resto do tempo antes da formatura em um estado de extrema depressão, tão deprimida que seus mentores torturadores até começaram a pensar que talvez ela tivesse finalmente caído em si. E Meg, sem nenhuma medida coercitiva adicional, na véspera da formatura, na sala do diretor, com sua própria caligrafia e sob seu ditado, escreveu uma carta de agradecimento à sua escola de origem, descrevendo como era bom viver aqui e assegurando-lhes que não tinha nenhuma reclamação e se comprometia a não revelar nenhuma informação. E então? A garota vestiu seu vestido favorito, e seus pais o haviam dado a ela. Ela saiu da escola e pegou o ônibus. Ela deveria simplesmente ir para casa. Mas, de repente, ela desceu do ônibus e... Então ele desapareceu. Catherine, olhando para Matthew, compreendeu o significado da expressão sobre a alma indo para os calcanhares. Qual é o problema?
Matt olhou para o armário da despensa com surpresa. Bem, a casa era velha e Ben não precisava dela, então ele decidiu bloqueá-la com móveis. E o armário, a propósito, pertencia aos proprietários anteriores da casa, havia até documentos que comprovavam isso. Então... Oh, Kate, ele estalou a língua. Receio que tenhamos de ter uma conversa séria sobre tudo. Catherine engoliu com força. Algo lhe dizia que a conversa não seria agradável. E seria ainda pior quando Ben voltasse. Pegando o abajur, era um abajur antigo com uma sombra cor de lavanda. Kate não achou que fosse perigoso bater na cabeça de alguém daquele jeito, e então, com um breve golpe, ela acertou Matthew na têmpora, e quando ele caiu no chão, gritando e segurando a cabeça e o rosto, ela saiu correndo do quarto. Ela saiu correndo da casa. Ela tinha vindo no carro de Ben, o que significava: não havia como sair daqui. O olhar de Catherine se deteve por um momento no carro do xerife, mas logo percebeu que era uma má ideia, mesmo que conseguisse tirar as chaves do cinto de Matt quando voltasse para casa. Eu me pergunto, pensou ele, se ele estaria lá? Vivo? Mas imediatamente a garota se apressou em correr, sem tempo para pensar e adiar, precisava ser salva. Felizmente, havia uma estrada próxima. Não era mais movimentada, mas, sim, havia carros passando. Kate parou no acostamento e agitou os braços loucamente. Por favor, por favor, por favor, alguém pare. Ela implorou a ninguém, enquanto alguns carros passavam em alta velocidade, por algum motivo alheios aos outros passageiros. Mas então um carro saiu de algum lugar, de uma curva que dividia as grandes estradas em várias pequenas. Era uma velha van branca, mas seu proprietário parecia mantê-la em boas condições. Ela parou ao lado de Kate. Boa tarde, senhorita. O motorista, um homem corpulento e de estatura desconhecida, pois agora estava sentado, dedilhou a aba de seu boné de beisebol e sorriu, com os olhos aparecendo por trás das lentes grossas dos óculos. Você precisa ir à cidade? Sim, Kate deixou escapar, e quase imediatamente não deixou escapar tudo, que eu estava fugindo da casa de um maníaco e seu cúmplice, ao mesmo tempo, irmão e xerife. Por favor. E você? Você está em Greenton? Ela se perguntou se seu destino era a pequena cidade onde Matt era xerife. Kate não tinha dúvidas de que, se aparecesse lá, seria presa em 5 minutos, no máximo, por ordem de Matt, que, sem dúvida, já havia caído em si, por algum motivo improvável. E lá, ela estaria presa, com certeza. Na verdade, eu tenho que ir para Chicago. Kate riu nervosa. E eu posso pagar. Não é nada demais, o motorista dispensou. Na verdade, é exatamente para lá que tenho de ir. Você está com pressa? Perguntou ele, enquanto Kate entrava no carro e colocava o cinto de segurança com os dedos trêmulos. Então acho que deveríamos pegar um atalho. E ele virou o carro bruscamente para a estrada vazia e acelerou na direção oposta, voltando para a estrada rural de onde viera. Mas o fato de que era muito estranho voltar para trás, pois a estrada para Chicago estava em uma direção completamente diferente, de alguma forma, não fez Catherine perceber imediatamente. Eu conheço todas as estradas daqui, disse o motorista, como se estivesse lendo os pensamentos confusos dela e, infelizmente, tarde demais. Você não tem ideia de quantos jovens tolos votam assim nas estradas no meio do nada. E elas acham, meninas tolas, que um cara legal vai parar ao lado delas. O motorista de repente soltou uma risada e, olhando para Kate, lambeu os lábios. Só que eu, minha garota, não sou um cara legal de jeito nenhum. A mão da garota tateou a maçaneta do carro e seu olhar estava fixo no homem ao volante. Ele diminuiu a velocidade. E Kate ainda teve tempo para pensar, como ela poderia não ter medo de perder o controle. Mas ele parecia não se importar, porque ela se distraiu ao vê-lo rapidamente tirar um pano sujo e uma garrafa de algum lugar embaixo do banco, umedecê-los e depois bater com eles no rosto de sua companheira, que nem teve tempo de gritar. Kate levantou as mãos, mas ele era mais forte, e uma mão em seu pescoço, pressionando-a para frente, a outra com o pano cobrindo seu nariz e boca.
Um cheiro estranho e pungente tomou conta de seu olfato e, ao que parecia, de seu cérebro. E então Kate, antes mesmo de poder saborear a sensação de terror avassalador, caiu na escuridão. Ela o havia visto há muito tempo. E ele percebeu imediatamente que ela era uma garota extraordinária. Ela não era nada parecida com as garotas que ele havia visto antes. E certamente não era como aquelas garotas comuns. Era um dia nublado e frio, quando parecia que toda Chicago estava mergulhada na escuridão. Ele entrou em uma cafeteria para tomar um café com leite e comer um sanduíche em promoção, porque estava acostumado a economizar dinheiro. Sim, talvez esse fosse seu segundo problema depois da falta de atenção feminina e falta de dinheiro. Como ele invejava em sua juventude todos aqueles vagabundos ricos, garimpeiros tolos que não apreciavam o que tinham e desperdiçavam seu dinheiro. Ao contrário deles, ele sabia o valor de cada centavo. Ele cresceu em uma família simples da classe trabalhadora. Seu pai, no entanto, começou a beber muito no final e levantou a mão em casa com muita frequência, mais do que todos mereciam. E Jim, já aos 6 anos de idade, percebeu que seu pai não o espanca apenas ali e, por isso, o chicoteia com um cinto de metal pesado, não com mais intenções, mas porque quer que ele cresça e se torne um homem decente. Jim, já aos 8 anos de idade, parou de defender a mãe quando o pai a atacava com os punhos, porque percebeu que o pai não faz isso por fazer, a mãe provavelmente também é culpada. Jim nunca foi um excelente aluno, mas conseguiu uma bolsa de estudos e foi para a universidade. Ele logo percebeu o que queria ser, um professor. Instilando o conhecimento e verdade sobre a vida e o mundo ao seu redor na cabeça dos jovens. E 15 anos de trabalho passaram voando como um dia. É verdade que, às vezes, havia problemas no trabalho. Entre os alunos, havia pirralhos que reclamavam e Jim era repreendido por seus métodos supostamente pouco educativos. O que eles sabem? Jim estava convencido de que nunca punia ninguém por nada. E, em geral, ele ainda era muito brando. E então, quando já tinha 30 e poucos anos, foi convidado a trabalhar em um internato para a reabilitação de adolescentes problemáticos. E Jim se alegrou, finalmente seus talentos estavam sendo usados, finalmente ele podia fazer o que queria. Bem, quase tudo. Porque havia, é claro, regras. E ele não era louco o suficiente para quebrá-las e se meter em problemas com a lei, de jeito nenhum. Mas, mesmo que ele conseguisse chegar à cadeira de diretor, acima da qual estava apenas o conselho de curadores, que era dono dessa escola e de algumas outras, espalhadas nos estados mais ileais da América, mas Jim percebeu um dia, isso não seria suficiente para ele. E então, sua primeira vez aconteceu. Emocionante e inesquecível. Um dia, Jim pegou uma garota na estrada, eles conversaram e ela se gabou de que seus pais haviam proibido, mas mesmo assim ela fugiu de casa para ir ao show de sua banda de rock favorita. Uma chama negra se acendeu dentro de Jim e ele percebeu que aquela jovem tola precisava aprender uma lição. E, olhando para trás mais tarde, ele ficou inicialmente horrorizado, como ele tinha chegado tão longe. Mas então ele percebeu que não tinha ido tão longe. É que algumas lições para meninas mais têm de ser apenas isso. Elas não podem ser consertadas. Não podem ser reeducadas. Mas é seu dever como educador, dar a elas uma última lição. A compreensão de sua grande missão neste mundo o ajudou a se livrar rapidamente do medo de ser pego, exposto pela polícia. Mas, como na primeira vez, Jim não estava mais com pressa. Agora ele escolhia sua vítima com antecedência, olhava atentamente, aprendia tudo sobre ela e só então e prosseguia com o processo educacional. E agora em seu caminho, ele a encontrou, Catherine. Ela sorriu tão calorosamente, entregando-lhe o pedido, que ele primeiro pensou que garota pura e doce. Uma jovem mulher no auge de seu esplendor. Mas, então, quando ele já tinha se afastado do balcão da cafeteria, de repente ouviu falando ao telefone, a prostituta. Ela estava falando com um cara e ia passar o fim de semana em casa. Jim não havia notado o anel em seu dedo.
Ele se sentiu tão mal como se tivesse levado um soco no plexo solar, foi uma decepção ensurdecedora e amarga. Mas Jim percebeu que havia um mundo cheio de garotas imorais como aquela. E ele poderia, em princípio, esquecer aquela garota loira, em cujo crachá estava escrito o nome brincalhão Kate, mas algo não lhe dava paz. Levou alguns dias para descobrir e perceber o que era, e ele se lembrou de que os pais de uma das meninas haviam lhe mostrado as fotos da família e havia uma foto de Kate. Então Jim juntou as duas coisas e percebeu que ela era irmã daquela garota travessa chamada Maggie. Ele tinha ouvido falar que a garota malvada havia desaparecido. Mas ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Mas agora ele tinha um novo objetivo, e começou a planejar e esperar pacientemente pelo momento certo. E agora o momento havia chegado. O céu estava coberto de nuvens baixas e cinzentas. Jim cambaleou um pouco, carregando sua carga, suas costas eram um problema e sua idade estava se fazendo sentir. Todos os homens de sua família estavam ficando velhos em breve. Expirando com esforço, ele finalmente a colocou no canteiro gramado. Em seguida, descartou a mochila e sentou-se ao lado dela, abriu o zíper e começou a descarregar todas as coisas necessárias. A floresta era bem monótona nessa parte. Não havia trilhas para caminhadas, pois ficava perto das áreas protegidas. E Jim gostava de trazer garotas bobas para cá. Catherine gemeu baixinho e se moveu. Sua cabeça doía, havia um gosto desagradável em sua boca e todo o seu corpo parecia estar rígido, como se tivesse dormido por muito tempo. A imagem diante de seus olhos estava embaçada, confusa, mas, como cruzou sua consciência quando ela viu o homem inclinado sobre ela? Quem? O que? O que? O que ele está fazendo? Não. Por favor, e as palavras saíram de sua boca em um fluxo fraco. Ele ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que era algo muito, muito ruim. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu, suas pernas e braços estavam emaranhados em amarras de plástico. Ela teve sorte, pensou, que suas mãos estavam amarradas na frente e não atrás, caso contrário, ela teria parecido um besouro sendo virado de costas por um predador desagradável. Você é irmã da Maggie, disse Jim, sem perguntar, apenas constatando o fato. Maggie, e os pensamentos na cabeça de Catherine eram rápidos e confusos, mas ela entendeu algo muito bem. Não. Eu não a matei e não sei quem a matou, disse Jim antes que um grito escapasse dos lábios da garota. Acho que devo me apresentar. Ele sorriu, tirou os óculos e os colocou no bolso. Sem eles, é claro, ele parecia pior, mas Jim sempre se sentiu um pouco inferior com eles, desde que um garoto durão da escola o apelidou de Quatro Olhos, e por pedir que ele não o insultasse, enxagou sua cabeça no vaso sanitário, para riso dos colegas. Sou o diretor da escola de sua irmã. Fui comissionado. Que flor bonita! Aquela garota tinha tanto potencial. Mas ela tomou um rumo errado. E você, a irmã mais velha dela, é a mesma coisa, e ela sorriu com tristeza. Mas você sabe qual é o meu segredo? Por favor, senhor, Catherine não sabia como se comportar com maníacos. Quem pensaria em tal coisa de antemão? Mas, de alguma forma, ela sentiu que suplicar não o convenceria. Me deixe ir. Não direi nada a ninguém. Meu segredo é que não sou apenas um professor talentoso, mas também o autor de minha própria metodologia. Jim girou algo afiado e brilhante em suas mãos. A garganta de Sarah se contraiu com uma náusea sufocada. Por quê? Bem, não era preciso ser um especialista em histórias de detetive para adivinhar que essa coisa afiada e brilhante seria usada em você, indefesa e soluçando, esparramada no chão da floresta em algum lugar do deserto. Enquanto isso, Jim, em cores, estava descrevendo vividamente a essência de sua metodologia. E Sarah, enquanto isso, parou de chorar, porque estava absorta em um horror puro, de certa forma primordial. Ela simplesmente percebeu que havia algo à sua frente que tinha pouco a ver com o ser humano. E ela não foi, de forma alguma, a primeira a se encontrar aqui, nesse canto da floresta perto do penhasco, cujo contorno superior se assemelhava ao rosto de um urso pardo. Elas estão aqui.
São as outras garotas. Mortas há muito tempo. E escondidas superficialmente. E ela? De acordo com Jim, faltavam menos de 24 horas para que ela se juntasse a elas. O que, Sarah percebeu com horror, prometia ser insuportavelmente interminável para ela. Quando Matt começou a recobrar os sentidos, descobriu duas coisas. A primeira era que a frágil e pequena Kate tinha muita força para atordoá-lo daquela forma, mesmo com uma lâmpada, e que ele estava claramente perdendo suas habilidades de autodefesa, e ele tinha sido um excelente aluno na academia de polícia. A segunda foi a expressão de preocupação no rosto de seu irmão, inclinado sobre ele. Qual é o seu problema? Kate encontrou seu esconderijo, disse Matt, conseguindo suprimir o palavrão. E eu lhe disse que ela teria problemas se alguém descobrisse. Mas quais são as chances de alguém bisbilhotar no fundo do guarda-roupa de outra pessoa? Ben murmurou, ajudando o irmão a se levantar enquanto colocava o corpo sem sentidos no sofá da sala e lhe entregava um saco de brócolis congelado. Deveríamos levá-lo ao hospital. Isso vai esperar, Matt sussurrou baixinho enquanto aplicava o saco de gelo na área machucada. Ela saiu correndo, obviamente pensando que éramos dois malucos, um maníaco e o xerife que o estava protegendo. Isso poderia fazer muito barulho. A propósito, você já entrou em contato com a polícia de Chicago? O quê? Os olhos de Ben se arregalaram. Quando? Por que não me contou? Só descobri esta manhã. Um passarinho me contou. Na verdade, eles não sabem muito sobre sua história. O que eles acharam? Acharam que era uma namorada abandonada se vingando do namorado, só isso. Mas o fato é que... Não se surpreenda se eles começarem a olhar para você. Não diga besteira. Ben bufou, levantando-se do sofá. Ele passou as duas mãos pelo cabelo da cabeça, que já havia crescido em uma pilha de cachos negros como carvão, e andou nervosamente pela sala. Tenho que encontrá-la. E falar com ela. Contar-lhe a verdade. Eu concordo. Pela primeira vez, disse Matt com um suspiro. Tudo começou quando Ben era um garoto de 16 anos. No sertão de Idaho, de onde ele era, as diversões eram escassas, então a família de Ben temia que um dia o garoto aventureiro se metesse em encrencas. E assim, no início, ele se meteu. Em uma bela tarde, Ben se ofereceu para dirigir pelas terras pertencentes à sua família. Eles tinham gado e, agora, era necessário observar como e onde eles pastavam e se os coiotes ou outras pessoas violavam os limites da terra. Quando Ben percebeu a presença do estranho, quis correr para casa, avisar seus pais ou, pelo menos, o ajudante contratado. Eles eram caras durões, verdadeiros cowboys no sentido mais legal da palavra. Mas algo não permitiu que ele executasse seu plano imediatamente, em uma vaga sensação. Ele se aproximou do estranho e percebeu que ele estava ferido. Ben falou com ele. E ele ficou atônito com o que ouviu. Acontece que esse cara, que se apresentou como Tom, deveria ser uma testemunha importante no caso contra os traficantes de substâncias reprovadas, mas o carro da polícia em que ele estava sendo transportado havia sido atacado. Tom disse que aparentemente esses vilões tinham informantes entre as autoridades locais. Tom temia não viver para ver o julgamento, que aconteceria em 3 dias em uma cidade muito distante. E então Ben tomou uma decisão ousada, mas ao mesmo tempo imprudente, decidiu que se tornaria o guia de Tom. O problema é que Ben havia perdido seu avô há 1 ano. E enquanto o velho estava vivo, ele havia lhe ensinado como navegar pelo terreno, sobreviver na natureza selvagem e muitas outras coisas. O velho disse que, entre seus próprios ancestrais, havia caçadores de recompensas e outros tipos arrojados, com os quais ele havia aprendido conhecimentos que não são ensinados nas universidades modernas nem mesmo em suas academias de polícia. Tom duvidava muito que o garoto verde fosse um bom companheiro. Mas o que mais ele poderia fazer, pois tinha tanto medo de que eles se livrassem dele? Então Ben saiu de casa. Em geral, ele mentiu para um amigo, supostamente ele quebrou a perna e a garota o deixou, e a recusa da universidade veio, em geral, seria necessário apoiá-lo.
Com essa mentira, ele ganhou exatamente um dia de vantagem, e lá, é claro, foi pego. Os pais ficaram chocados. Além disso, os moradores locais espalharam a notícia sobre os policiais assassinados. Rangers, voluntários foram procurar Ben. Eles até enviaram um helicóptero e cães de busca. Mas Ben e seu parceiro não foram encontrados. E então eles apareceram naquela cidade, bem no dia do julgamento. Ben acompanhou uma testemunha valiosa literalmente até a sala do tribunal. E, naturalmente, isso acabou se tornando uma história muito importante. Ben estava com muitos problemas. Seus pais ficaram furiosos. Mas o garoto encontrou seus defensores, o xerife de sua cidade natal, que a essa altura já havia descoberto quais de seus subordinados também estavam trabalhando para os bandidos. Você deveria ir para o FBI ou para a CIA, garoto, disse o velho xerife, e apertou a mão de Ben com maturidade. Não o repreenda demais, disse o xerife a seus pais. Ele fez algo que nem todo policial se atreve a fazer. Pensando bem, ele curou Tom, levou-o para o deserto, misturou seus rastros. Ele vai longe. O próprio Ben, a propósito, era tímido e não queria fama. Recusava qualquer entrevista, não participava do show. E, pouco a pouco, eles se livraram dele. E então ele se aproximou mais de seu irmão. E então, finalmente, uma mulher o procurou. Ela havia sido espancada pelo marido durante anos, tinha medo de deixá-lo porque ele tinha conexões, disse ela. Ela implorou que ele ajudasse a fugir, especialmente porque estava grávida e temia que ele lhe tirasse o bebê. Ben a ajudou. Ele fez com que ela se mudasse para uma cidadezinha tranquila e pacata e fez com que o marido pensasse que ela havia fugido com o amante para a Europa. Então, essa mulher ainda corria o risco de se divorciar, a criança ficou com ela e o canalha recebeu uma ordem de restrição para não se aproximar dela nem a 100 metros. Então aconteceu outra coisa, Ben foi procurado pelos pais de uma adolescente que havia sido sequestrada por um louco de uma seita que decidirá sacrificá-la ao deus do caos. As autoridades estavam procurando por ela, mas disseram que não havia chance, pois o psicopata havia levado a vítima para as montanhas. Ben não tinha permissão oficial para investigar, e ele não pediu por isso, ele fez tudo sozinho. Ele encontrou o louco e salvou a criança. Em geral, Ben não planejava lidar com casos como esse, ele já tinha muito o que fazer com seu trabalho de carpintaria e construção. Mas, depois desse caso com a criança resgatada, as autoridades entraram em contato com ele. E ofereceram a ele que se tornasse, por assim dizer, um especialista autônomo, que poderia ser chamado para ajudar quando necessário. Ben agora era chamado quando havia necessidade de escoltar uma pessoa do ponto A ao ponto B sem que ninguém soubesse. Ele era consultor na busca de pessoas na natureza e participava de algumas expedições de resgate. E ele tinha um ponto fraco. Às vezes, ele pedia a essas pessoas alguma bagatela que lhes pertencia como lembrança para ele. Em geral, seus superiores oficiais, por assim dizer, não aprovavam isso, mas Ben, em princípio, confiava e podia fazer isso. E muitas pessoas lhe davam coisas de bom grado como lembrança, porque eram sinceramente gratas a ele, seu salvador. E, há 5 anos, ocorreu talvez um dos casos mais difíceis e incomuns de Ben. Tudo começou com o fato de que um detetive que trabalhava com ele há anos compartilhou com ele algumas informações muito interessantes e incomuns. Foi iniciada uma investigação sobre uma rede de escolas públicas, onde havia rumores de que elas não apenas ensinavam adolescentes e os mantinham em disciplina rígida, mas também praticavam todos os tipos de abusos contra eles. A coleta de provas foi muito difícil e era extremamente difícil enviar seu pessoal para essas instituições sob o pretexto de serem funcionários. Por isso, decidimos tentar pedir ajuda a alguns dos alunos. Sim, era necessário envolver menores de idade em ações ativas e perigosas, mas não havia outra saída. A nova missão de Ben seria uma garota chamada Meg, e ele tinha que buscá-la em uma cidade pequena e depois levá-la ao escritório do detetive responsável pelo caso. E, no início, parecia que tudo estava indo de acordo com o planejado. Mas, de repente,
Meg se recusou a ir a qualquer lugar. E, de fato, descobriu-se que outro homem já havia ido atrás dela, era seu colega de escola, Roger. Ele havia sido tirado da escola pelo advogado do pai dela, que também era amigo da família. E agora Roger, já maior de idade, ofereceu a Meg que fugisse com ele para o México. E Meg aceitou. Ela disse a Ben que sabe da importância de seu testemunho para a investigação. Mas ela não quer arriscar sua vida, pois assim faria inimigos com pessoas tão poderosas. Além disso, Meg só queria começar uma nova vida depois de tudo o que aconteceu. Ela estava com muita raiva de seus pais por tê-la mandado para aquele lugar de pesadelo, estava convencida de que eles suspeitavam de algo sobre a maneira como a tratavam, mas faziam vista grossa. Acontece que ela e Roger já haviam planejado tudo, ele estava disposto a organizar tudo para que Meg fosse dada como desaparecida ou morta. E assim eles poderiam começar uma nova vida no México. Ben enfrentou uma escolha monstruosamente difícil. Porque se ele concordasse com Meg, estaria atraindo as pessoas com quem trabalhava. Ele se deu conta de que tudo isso não era exatamente legal. Mas Ben concordou em ajudar. Ele rapidamente conheceu Roger e os dois aperfeiçoaram o plano. Ben ajudou os meninos a fugir pela floresta, onde os homens de Roger os pegariam. Mas Meg, infelizmente, era inexperiente na natureza selvagem e caiu em uma armadilha preparada pelos caçadores. Ela se afastou do acampamento e entrou nos arbustos sozinha, apesar de Ben ter dito a ela para não fazer isso. Ela bateu em seu lado com uma estaca de madeira e Ben mal conseguiu lhe dar os primeiros socorros. Felizmente, eles logo se encontraram com as pessoas que o advogado de Roger o havia ajudado a contratar e a vida de Meg estava salva. E antes de se separarem, Ben pediu a ela que lhe desse o vestido. A garota concordou. Ben então fingiu que havia perdido Meg. Eles acreditaram nele. E somente seu irmão sabia a verdade. 4 anos se passaram, 4 anos se passaram. E então as autoridades descobriram a verdade. Eles estavam prontos para apresentar queixa contra Ben, mas... afinal, ele era um especialista valioso. Então, eles simplesmente o repreenderam. Principalmente porque precisavam de sua ajuda novamente. O fato é que, em primeiro lugar, o julgamento contra essas escolas públicas estava prestes a começar, eles finalmente tinham provas suficientes e testemunhos de ex-alunos. E, em segundo lugar, os detetives começaram a suspeitar que o diretor de uma das escolas de Utah e o maníaco, que atacava meninas em muitos estados, eram a mesma pessoa. E agora eles estavam em seu encalço. Ben também estava ajudando na busca. Mas, mesmo com todos os seus talentos, essa coisa parecia esquiva. Mais de 10 vítimas. Meninas jovens. E só recentemente, de acordo com os detetives, eles o localizaram. E agora só podemos esperar que ele tenha sido pego antes de mandar outra vítima para o túmulo. Seu telefone está tocando, disse Matt ao irmão. Você poderia ao menos atendê-lo? Ben tirou o celular do bolso com relutância, mas, quando viu o número, atendeu a ligação e era o detetive Lowry, com quem eles haviam trabalhado de perto ao longo dos anos e que havia encoberto Ben junto às autoridades depois de Meg. O quê? Exclamou Ben. Não. Onde ele está? Onde ele está? Como assim? Fique fora disso. Lowry. Você, e você. Você tem que me contar. Qual é o seu problema? Matt perguntou, mas Ben não reagiu, apenas ficou olhando. O detetive Lowry, após um momento de hesitação do outro lado da linha, finalmente deu as coordenadas aproximadas de onde o maníaco poderia estar. O problema é que, ainda esta manhã, a equipe de detetives tinha todas as versões necessárias, dados e assim por diante. E então outra pessoa veio à tona, um cara suspeito, dirigindo uma van branca, foi relatado em um posto de gasolina local. Esse homem estava perguntando uma quantia suspeita sobre uma vendedora local, uma mãe solteira chamada Sally, e o dono do posto de gasolina achou isso suspeito.
Em seguida, a polícia recebeu uma ligação de outra pessoa, um motorista de caminhão, que primeiro viu uma garota saltar e agitar os braços em direção à estrada, correndo para votar, e depois uma estranha van branca a pegou e partiu na mesma direção de onde viera. Os detetives então combinaram a descrição do motorista da van com o retrato aproximado do maníaco. Em geral, Lowry garantiu a Ben que as pessoas certas já tinham ido à suposta área onde o vilão estava localizado, assegurou-lhe que, embora Ben fosse um cara muito capaz, mas que, por favor, ficasse longe de onde os profissionais estavam trabalhando. Ben ouviu que a garota que entrou na van era uma loira com um vestido roxo e imediatamente percebeu que era sua Kate agora. É claro, ele não podia simplesmente ficar sentado e esperar que tudo acabasse. Estou com você. Matt começou a se levantar do sofá, mas imediatamente voltou a se sentar com um gemido. Ele estava tonto. Receio que sua noiva tenha me causado uma concussão. Acho que não. Ben abriu o armário secreto na sala de estar para pegar sua arma. Você precisa ir para o hospital. Ok, vou chamar uma ambulância, concordou Matt. Mas... você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada. Disse Ben ao sair correndo pela porta. Alguma última palavra, boneca? O hálito quente e fedorento de Jean atingiu o rosto de Sarah e ela quase vomitou. Acho que você vai se esquecer de como se fala, não apenas de como se grita. Sorriu o maníaco. Sim, Kate olhou diretamente nos olhos. Ela estava com medo, sim, muito medo. Mas também o quanto ela o odiava. Ela nunca havia percebido que era possível odiar um homem tão rapidamente. Mas parecia tão natural para ela, depois que ele havia confessado todos os seus crimes a ela. Espero que você morra logo. Suas mãos estavam amarradas à sua frente, e foi isso que permitiu que Kate as levantasse bruscamente, jogando-as para a frente, e a gravata de plástico prendeu o aço frio que o maníaco empunhava na mão direita, e então Kate abaixou as mãos bruscamente e as empurrou para longe. John deu um grito confuso e largou a arma, e ele não estava acostumado com suas vítimas revidando. Normalmente, elas apenas choravam e imploravam por misericórdia. Ele ficou ainda mais atônito quando Kate conseguiu puxar o joelho dele bruscamente para o peito e depois, endireitando a perna, chutou-o com força no estômago. Jean gritou novamente, dobrando-se ao meio. Sua vadiazinha! Está tentando estragar minha diversão? Ele rugiu e tateou as cegas no chão, procurando o que havia deixado cair. Nem sempre se pode ter sorte! Exclamou Kate. Você vai ser pego, seu desgraçado. Acha que é especial? Você é um psicopata. Cala a boca. Gritou Jean, que de repente perdeu o senso de superioridade, o senso de poder ilimitado e até mesmo a consciência de sua própria missão importante no mundo. E tudo isso o deixou muito, muito triste. E ele estava pronto para descarregar toda essa raiva na garota odiosa, que se destacava das fileiras de suas vítimas de uma forma tão repugnante, como se tivesse decidido deliberadamente interromper seu prazer. Saia de perto dela. Kate não percebeu imediatamente se o som era uma fala humana ou o rosnado de um animal selvagem, mas então, virando a cabeça, viu Ben parado em uma colina baixa e cheia de arbustos. Tenso e ao mesmo tempo relaxado e perigoso, com as pernas afastadas e a cabeça inclinada para a frente. Saia de perto dela. Quem diabos é você? Jean gritou, com o suor escorrendo dele. Não estava mais com raiva, mas surpreso por seus planos terem dado tão errado. Estou indo atrás de você. Bem. Kate exalou e caiu molemente no chão, tudo tinha acabado abruptamente. E então ela apenas observou o que estava acontecendo e pareceu-lhe como se estivesse assistindo a uma cena de um filme, e a garota não estava totalmente consciente da realidade, ela era como uma observadora externa. Ela viu o maníaco se lançar contra Ben e Ben se esquivar habilmente do ataque, e então o maníaco voou para o chão, e depois uivou quando Ben estalou o braço e algo rachou, como se um galho seco tivesse se quebrado. E, no momento seguinte, homens armados e uniformizados voaram para a clareira, eram agentes especiais e policiais. Ben e Kate se sentiu tão estranha que estava prestes a desmaiar novamente.
mas encontrou forças para sorrir fracamente para o homem que estava debruçado sobre ela. Estou aqui, querida. Como você está? Vamos tirá-la daqui, ele já estava cortando as amarras. Desculpe-me. Está tudo bem, está tudo bem. Eu cometi um erro. Acho que eu estava errado, não é? Kate sussurrou. Você é um bom homem, não é? Você não matou minha irmã, disse ele. Eu não perguntei, agora com certeza. Eu simplesmente não entendo. Seu vestido. Como ele é? Eu explico, disse Ben e Kate piscou, e a imagem diante de seus olhos estava embaçada. Quando ela acordou novamente, percebeu que estava em um quarto de hospital. O médico que a cumprimentou quando ela acordou explicou que o maníaco a havia deixado inconsciente com uma substância altamente tóxica a qual ela se tornou alérgica, mas que felizmente havia sido neutralizada. Ele também lhe disse que ela estava dormindo há quase 2 dias. Ela tem visitas, acrescentou o médico. Mas eu recomendaria repouso absoluto. Catherine também gostaria de descansar. Mas ela precisava ainda mais da verdade. E quando Ben entrou no quarto, a propósito, com um buquê de flores, ela agarrou sua mão com força assim que ele se aproximou. Você sabe o que aconteceu com a Meg? Ela, O que aconteceu com ela? Foi estranho, mas foi só quando Ben apareceu para resgatá-la que Catherine percebeu em um instante que ele não podia ser o culpado. E agora Ben havia lhe contado tudo. Ele havia revelado a verdade sobre como havia conhecido Meg e ajudado ela e Roger a fugir. Ele lhe contou sobre seu caso secreto. E pediu desculpas por não ter podido lhe contar a verdade antes. Você está chorando porque eu não lhe contei antes? Perguntou ele com cautela. Não, Kate soluçou. Mas... Meg... Como ele pôde fazer isso conosco, com a família dele? Com a mamãe e o papai? Eles acharam que a tinham perdido. Na verdade, eu sinto muito, Ben tossiu sem jeito. Mas eu posso entender. É difícil perdoar seus pais quando se está preso em um lugar como este. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Kate contestou com teimosia. Eu acredito nisso. Eu gostaria de acreditar, disse Ben, quase inaudível. Kate. Na verdade. Os detetives terão de falar com você em breve, e você sabe. Suas palavras serão muito importantes no caso contra aquele monstro. Além disso. Enfim. Ben se virou para entrar na sala e Kate apertou os olhos, e Meg estava parada na porta. Ela havia mudado ao longo dos anos, estava bronzeada, usava o cabelo curto, mas... ela ainda era a mesma Meg. Ao lado dela estava um homem alto e bronzeado. Olá, disse Meg e sorriu. Posso entrar? Kate, soluçando, só conseguiu acenar com a cabeça. Ben, dizendo que não queria se intrometer, saiu da sala. Eles tinham tanto para conversar. E falaram. Meg contou como eles estavam vivendo agora. O advogado de Roger havia conseguido uma quantia decente do patrimônio do pai dela, com a qual eles compraram uma casa no México e abriram um pequeno restaurante à beira-mar. Meg já tinha dado à luz 2 filhos, gêmeos, e, como ela admitiu, estava esperando outro filho. Visitei diferentes psicólogos, disse ela, baixando os olhos. Tentei perdoar meus pais, entendê-los? E como? Perguntou Kate em voz baixa. Não é tão fácil assim, Meg suspirou. Estou pronta. Posso conhecê-los. Kate, eles arruinaram minha vida. Acho que nunca serei capaz de tratá-los como eu costumava fazer. Mas consegui deixar de lado essa dor. E posso vê-los, posso me comunicar com eles um pouco. Meg também revelou que está aqui para finalmente testemunhar totalmente contra Jim como diretor da escola. Você tem um noivo maravilhoso, sorriu Meg. Na verdade, eu ainda não fui revelada. Sério? O que é isso?
E sua irmã apontou para uma das flores do buquê, uma rosa escarlate com um anel de diamante brilhando no centro do botão. Kate, ofegante, pegou-a. Você pode deixá-lo no lugar e esperar que ela o peça, Meg sorriu. Ou você pode colocá-lo no dedo dela e ela o verá quando voltar. Depende de você. Mas não se atreva a dizer que não vai se casar com ele. Eles conversaram mais um pouco. Kate ficou conhecendo Roger e reconheceu que ele era um cara muito bonito. Então Meg foi embora. O médico disse que você terá alta em alguns dias, disse Ben, que havia retornado ao quarto. Você provavelmente vai querer voltar para casa. Não se preocupe, haverá policiais do lado de fora de sua casa e eles colocarão um sistema de alarme em seu apartamento e disse ele. Disse ele. Bem, disse Kate, percebendo que ele estava olhando para o buquê e franzindo a testa, porque o anel não estava lá. Não, ele não caiu ou se perdeu, acrescentou ela, afastando uma mão da outra para que ficasse visível, o anel estava em seu dedo. Eu gostaria de ir à sua casa. Se você não se importar, é claro. Ben olhou para ela atônito por um momento e depois a abraçou. Eu amo muito você, disse ele, e Kate chorou novamente, dessa vez de felicidade. Kate gostaria que os meses seguintes tivessem sido repletos de alegria, pois ela havia encontrado a irmã que há muito tempo considerava morta e poderia amar e ser amada novamente, mas, infelizmente para ela, os meses seguintes foram preenchidos com as formalidades de uma investigação dupla. Jim havia sido acusado por todas as suas vítimas e pelos atos que havia cometido na escola pública. E, ao mesmo tempo, embora não tenha sido um período fácil de forma alguma, isso de alguma forma aproximou Sarah de sua irmã e de Ben. E então, quando tudo acabou, Meg e Roger, bem como Kate, foram visitar os pais das irmãs. Foi um encontro difícil. Eles conversaram sobre muitas coisas. Os pais dela juraram que não sabiam de todos os pesadelos que a filha havia sofrido. E pareceu a Kate, do lado de fora, que Meg quase os havia perdoado. Então Meg e seu marido voltaram para o México. Para onde está me levando? Perguntou Kate, pois bem, ao voltar para casa, colocou-a no carro e disse-lhe que tinha uma surpresa para ela. Se eu lhe contar, não será mais uma surpresa, respondeu ele. Ei, não olhe. Ele acrescentou severamente quando Catherine pegou o curativo. Como você quiser, ela bufou e obedeceu. Finalmente, o carro diminuiu a velocidade. Ben ajudou a noiva a sair do táxi, segurando-a gentilmente debaixo do braço e ao redor da cintura, porque os olhos de Kate ainda estavam escondidos pela venda. Já chega, disse ele, tirando-a. Semicerrando os olhos sob o sol forte do meio-dia, Kate olhou para o espaço à sua frente com surpresa e incompreensão. Ao fundo, havia uma floresta. E na frente, uma fundação e outros elementos de construção. O que é isso? O que é isso? Você decidiu mostrar o novo projeto de sua empresa? Pode-se dizer que sim, sorriu Ben. Veja, ele acenou com a mão. Haverá janelas francesas aqui, e aqui, uma varanda, e também uma planta. Ele descreveu a futura casa com cores e clareza e, quanto mais ele falava, mais Kate percebia que seria algo extraordinário. Alguém vai ter sorte, e ela suspirou. Na verdade, disse Ben, inclinando-se para perto do ouvido dela. Se você quiser, pode acrescentar algo a ela, mudá-la. Por quê? Kate não entendia. Garota boba. Ele riu. Porque a casa é sua. Nossa casa, eu a projetei para nós dois. Comprei o terreno, inclui até um pedaço de floresta e aquele riacho ali, mais parecido com um riacho, está vendo? E então? Decidi que, quando nos casarmos, precisaremos de algo novo em folha e o melhor. Kate se virou para Ben e olhou para ele com os olhos arregalados. Foi um presente tão inesperado e generoso. Ela estava preocupada com outras coisas desde que ele a pediu em casamento e ela aceitou, e não tinha pensado muito sobre onde eles iriam morar depois do casamento. Mas agora,
Vendo que seria o lar deles, ela percebeu que seria o melhor e mais aconchegante lugar do mundo para ela, o melhor lar com o qual ela sempre sonhou. Obrigada, disse ela, e ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Eu também tenho algo a dizer. O que é isso? Perguntou Ben, olhando nos belos olhos que o haviam conquistado à primeira vista. Acho que é absolutamente necessário planejar uma creche na casa. Ben congelou e, em seguida, tomando-a nos braços, girou-a. Sem dúvida, aquele era o dia mais feliz de sua vida. E ele sabia que haveria muitos outros dias felizes pela frente.